Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 120, é isso mesmo, eu sou o André Cantoni, ao meu lado Joyce Morastoni. Voltei pro lado, olá Exatamente. Blumencasters, bem-vindos a esse episódio que vai ser muito legal. Nossa, só assuntos que a gente Já gosta, estava, né? que todo blumenauense gosta, né? Exatamente. Já estávamos aqui conversando, muito bacana a conversa aqui, né? Muito legal. Muito legal mesmo, assim, a gente tá bem emocionado, ele que tá aqui na nossa frente já viu a nossa empolgação aqui. E, já fez até uma brincadeira lá fora, né? Ele falou, tava esperando ali do lado e eu falei, mas eu tava esperando a mensagem do senhor. Daí ele falou, posso mandar agora. Posso mandar. Eu já vi que ele é brincalhão. Sim. Enfim, a gente tá aqui, né, como eu falei, assuntos que todo blumenauense gosta, né, de conversar, que a gente vai falar então sobre o Spitzkopf, né, o maior morro aqui em altura da cidade de Blumenau. A gente também vai falar sobre o comercial Casa Melman, né, que, meu Deus, um símbolo aqui da nossa cidade. E a gente vai conversar também sobre o início, né, da Oktoberfest e o porquê que ele, né, e o pai dele aí tiveram esse contato tão forte aí, que até são chamados, né, de o pai da Oktoberfest, né? Então, sem mais delongas aqui, eu quero dar muito boas-vindas ao Hans Schadrack, o Nena para os mais antigos, aí, os mais conhecidos, né, os mais íntimos, e filho do Udo Schadrack, né, que a gente vai conversar um pouco mais à frente aí. Seja muito bem-vindo, seu Hans. Muito obrigado, tá? Eu até queria agradecer por ter sido convidado para essa entrevista e é uma oportunidade de a gente, vamos dizer, fazer as pessoas ver o que de fato aconteceu e de que forma e porquê, né? Mas eu agradeço muito, sabe? Eu acho que é muito bom. Como a gente fala, né, seu Hans, aqui a gente está formando um verdadeiro arquivo digital, um arquivo histórico digital, né? Sim. Inclusive, hoje eu conversei com o Evilásio Vieira Neto, neto do Lazinho, né? Então ele falou, né, ele parabenizou a gente, né, por estar fazendo esse trabalho assim, e a gente fica muito contente quando vem uma pessoa, né, dessa envergadura aí histórica, né, da família Schadrack aqui, que tanto contribuiu. Então, pra gente, assim, é um verdadeiro banquete histórico. Ah, tudo bem, muito obrigado. Vamos que vamos, então. Vou pedir, então, para quem está nos acompanhando se inscrever no nosso canal. Lembrando que a gente tem episódios inéditos 2 vezes por semana, né? Você pode escolher aí à vontade, temos diversos temas, né, Joyce? Política, para todos os gostos. Esportiva, jornalismo, empreendedorismo, história, né? Esportes. Exatamente. Então, ontem é um caso bem específico, né? Específico, né? Exatamente. Então, muitos episódios interessantes. É bem diversificado, Exato. mas sempre com aquele nicho, né, que é falando de alguém, né, de Blumenau, que nasceu na cidade de Blumenau ou que está aqui morando na cidade de Blumenau e que fez algo diferente, né, ou bem relevante para a cidade, né. Temos o nosso canal de cortes, então, né, em breve aí os cortes da segunda temporada estarão no ar, então já se inscreva lá, que é Cortes do Blumencast, tem também o link aqui na descrição. Agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio, né? Então, o podcast é para vocês, né? Estamos sempre aí preocupados com a qualidade do nosso som, para que sempre você possa ouvir de uma forma bem alta e clara, né? Exatamente. E também pedir para todo mundo seguir o @Blumencast no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana, estamos sempre tentando melhorar, trazer curiosidades da cidade. Nosso dia a dia. Exatamente. Bastidores, um pouco do que são as gravações. Tem de tudo lá, é muito legal. Exatamente. Então siga o @Blumencast lá. E temos os nossos patrocinadores, certo? Temos antes os membros, é verdade. Então você pode se tornar um capivara dourada, estar aqui na bancada com a gente, falando com algum convidado, batendo um papo descontraído, aí alguém que você quer conhecer e que vai vir aqui ainda no Blumencast, ter acesso à agenda, né? No início de todo mês a gente passa a agenda aí para os nossos membros para ver se eles têm interesse de vir aqui. Brindes, vocês podem ganhar brindes exclusivos, né? Podem não, vão ganhar. Vão ganhar, exatamente. E também participar aí de eventos que a gente vai organizando para fortalecer, né? Essa comunidade. Esse grupo. Exatamente. É isso? É isso. Então, e aí sim os nossos patrocinadores. Então agradecer muito aí a CRC Imóveis, estamos nos estúdios da CRC Imóveis, agradecer todo mundo da família Roesner, né, e toda a equipe aqui que sempre está nos acompanhando quando a gente chega, né, são super simpáticos e gentis, e eles têm uma
uma dica aí para vocês. Ouve aí. Há mais de 20 anos atuamos na compra, venda e locação de imóveis em Blumenau, prestando todo o suporte do início ao fim para os nossos clientes. De 40 profissionais dedicados integralmente nos processos imobiliários. Acesse o nosso site e conte com a sua imobiliária em Blumenau. Show de bola, muito obrigado para a CRC e também agradecer a Lavô, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau. Eles ficam ali na Avenida Martin Luther, perto do lado anexo ao posto Meta Linear, aquele Shell ali, bem fácil, perto do Giasse, do Mortadela, da Furb. Exatamente, né? Lá o horário de atendimento é das 6 da manhã à meia-noite, é um ótimo horário de atendimento, é climatizado, tem TV, Netflix, Wi-Fi, para você ir fazendo, né, os seus afazeres ali na internet e enquanto a roupa fica, né, lavando e secando, né, Joyce? Isso aí, eu ia até comentar um fato curioso, que ontem a gente saiu daqui um pouco tarde, né, passava da meia-noite, ou era meia-noite mais ou menos, né, e tinha bastante gente lá, né, bastante gente lavando roupa nesse horário. Como então, é bom assim, saber que o horário realmente ajuda muitas pessoas, né? Exatamente, se você não tem tempo aí durante o dia, você pode ir à noite e vai estar seguro, vai estar tranquilo lá. Deixando sua roupa limpinha e cheirosinha. E se você é da Ponta Aguda, você também, né? Só que lá o horário, então, é das 6 às 10 da noite, né? Mas fica mais cômodo lá, né? Não precisa ir até a Avenida Martin Luther. Fica ali na Rua República Argentina, também no posto Shell, posto GG, pertinho ali da Brickel Pizzaria. Fechou? Sujou, lavou. Vamos que vamos, seu Hans. Agora eu quero conhecer, então, um pouco da vida do senhor. A nossa pergunta clássica aqui do Blumencast é se o senhor nasceu em Blumenau. O senhor nasceu em Blumenau? Sim, nasci em Blumenau. E aí, que bairro? Em 1940. Na verdade, eu nasci na maternidade que é ali na Alameda Rio Branco, que é hoje a casa... Johanna Stift. Johanna Stift, isso aí. Que já foi o Cavalinho Branco, o restaurante, foi tanta coisa, né? Hoje é o Senac Beer Garden ali, né? Isso, poxa. Então nasceu na maternidade ali, né? Mas essa maternidade, uma época, não sei se o senhor vai lembrar, mas ela já foi também onde é Elizabeth Keller ali, né? O ancionato ali, né? Perto da Floriano Peixoto, lá no morro ali, né? Isso, Começou ali a maternidade, né? E depois foi para aquele prédio onde a gente conhece ali do Senac, né? O senhor já nasceu ali onde é o Senac hoje? Isso. Perfeito. Eu nasci ali, segundo meus pais. Né? Eu não me lembro, né? Mas... eu falei que ele era brincalhão. E, seu Hans, aí, saindo da maternidade, que bairro que o senhor começou a crescer? Na verdade, no bairro Garcia. O meu pai, ele comprou um terreno e construiu uma casa lá onde é hoje, na altura do número 3020, onde é hoje o supermercado... Que agora... aquele que foi o Fitzenreuter? Que depois virou Mini Preço e agora ou é a Cooper? Não, Cooper, supermercado Cooper. O mercado bonitão ali, espelhado e tal. Ali? Eu morei lá até com os meus pais até que casei, né? Naquele terreno mesmo ali na Rua Amazonas ali? Isso. Poxa, que bacana. E aí, então, cresceu até se casar, morou ali naquela casa. Isso. Uma casa grande, então. Era uma casa grande, Meus pais tinham 3 filhos, né? Era uma casa bastante grande. E dos 3, o senhor era o quê? O mais velho, o mais novo? Não, meu irmão era o mais velho, só que ele já faleceu. Certo. E aí depois nasci eu, e depois de mais 1 ano e meio nasceu minha irmã, mas que infelizmente também já faleceu. E eles faleceram assim muito novos ou... O meu irmão, por exemplo, ele não chegou aos 70 anos, tá? E a minha irmã chegou aos 75. Certo. Mas ela era mais nova do que eu, mas chegou aos 75. Mas foi assim, tipo, não foi um acidente, foi doença? Não, ela inclusive, ela estava na ocasião num ancionato ali, que fica numa transversal da Rua da Glória.
Da Rua da Me Glória. parece que esse pensionato é administrado por padres que vieram da Polônia, assim me falaram. Certo. Né? Uhum. Lá ela esteve um tempo, mas depois piorou e... Faleceu. É. Entendi. E o que o senhor lembra assim da infância do senhor? O senhor estudou aonde? Eu comecei o primário, foi no Colégio Sagrada Família. Não sei como é que é hoje, mas naquele tempo rapazes e meninas estudavam lá. Depois um tempo era só meninas, né? Isso. Não sei como é que é hoje. Hoje está misturado aí de novo. Ah, é? Aham. Ah, tá. E depois, então, eu estudei no Colégio Santo Antônio. Ah, entendi. E aí eu fui, quando eu já, então, estava naquele tempo era científico, se chamava. Que né? hoje é o ensino médio. Isso, Aham. é. Aí eu até estudei um ano em Curitiba, mas aí voltei, né? Aham. Voltei e tal. E levava muito esporro das irmãs lá no Sagrada Família? Não. Tranquilo? Sempre foi... Para mim, sempre foi O senhor muito nunca bom. foi assim da pá virada, serelepe? Não, eu, na verdade, né, eu acabei iniciando o meu estudo com 8 anos e no mesmo ano fiz 9. É que eu era muito agarrado aos pais, né? Aham. E então eu ter ido para lá, na verdade, como criança, não gostei. Entendi. Mas o tratamento que me deram sempre foi muito bom. Uhum. Mas ficava tipo só meio período, né? Não ficava o dia todo lá? Não, meio período. Meio período, né? É. Voltava para casa. E lá no Santo Antônio também sempre foi tranquilo? Nunca teve nenhum tipo de sanção lá dos Não. padres, dos freis lá? Não. Frei Pascoal, não sei se era dessa época, não, né? Foi, o Não, Frei Pascoal ele foi não. depois, né? No meu tempo era o Frei Ernesto, que era diretor, Aham. o Frei Odo, Aham. e outros também que não eram padres, né? Professor Schwartz, professor Mosemann e professor Althoff. E muito bom. Ali Que legal que o senhor falou, professor Mosemann, porque por coincidência, o professor Mosemann é o nome da pracinha que fica na frente da Melman. Bem isso, bem esse ali, esse era professor. Que legal, cara. Que massa. E era também um professor assim muito bom, a gente gostava dele, né? Aham. Porque uma coisa pelo que eu vejo, é a pessoa conhecer a matéria. E outra coisa é ter... Saber ensinar, passar Isso. a didática. A didática, né? Nem todos têm, né? Mas com certeza. ele era muito bom nisso. Que legal, bom saber e ter essa lembrança, né? Associada com ele, né? Sim, sim. E assim, tirando a escola, o que o senhor gostava de fazer quando era criança? Bom, como quase todo rapaz da época, jogava futebol, né? Futebol. O Só que não faltava em Blumenau era terreno para jogar em campinho, Isso, né? Não, e lá no terreno dos meus pais tinha um campo de futebol. De tão grande que era o terreno, né? O terreno era 19 mil metros quadrados. Também cabe a Cooper hoje, né? É, Então, é. para te ver que era grande o negócio. Aham. Era. E então era assim, né? Jogava futebol praticamente o dia todo, enquanto podia. Mas também eu gostava muito de andar de bicicleta, né? Eu tinha minha bicicleta, mas... E no futebol eu gostava, mas na verdade eu não era um bom jogador. A gente já teve alguns convidados aqui assim que já se assumiram como não eram bons jogadores. O senhor está sendo também. Os caras que jogavam aí no Olímpico, no Palmeiras na época lá, realmente eram diferenciados, né? Porque o pessoal que vem aqui não era muito bom, não. Não eram os mesmos. Não eram os mesmos. E gozado com meu pai era jogador, ele jogou no Olímpico. Olha, eu falei Olímpico, né? Falou. Eu achei que eu falei outro nome. Naquele Aham. tempo ele chamava-se Blumenauense. Sim, Meu pai primeiro falava. nome mesmo, né? Aham. E depois passou para o Olímpico e meu pai era o goleiro. Foi. E jogava bem assim no gol, então. Pelo que eu sei, sim. Eu nunca legal. presenciei, né? E, essa época aí do futebol, que tinha até aquela rixa, né? Olímpico com Palmeiras, né? Que tipo, o Olímpico era mais elitizado, daí o Palmeiras era mais do povo e tudo mais, Isso, né? é bem isso. Aham. Quem contou aqui também um pouco sobre o Olímpico, e deve ter sido um pouco vizinho, não sei se vocês não são contemporâneos, o Sassi.
o Vitor Fernando Sassi, ele morava ali perto, ele morava, sabe, né, o que foi prefeito? No final da Da Alameda, né, Aham. que é começo do Garcia, aí, Sim. né, até a Cooper, assim, não é tão longe, assim, de bicicleta, ia-se rápido, né, mas vocês não eram da mesma turma, Não. assim, nem... Eu conheci ele depois porque ele era vizinho da minha esposa Marlene, né? Aham. Ela é uma Altenburg, né? Aham. E os pais dela moravam ali no final da Alameda, né? Ah, E o Sassi era vizinho ali, né? Entendi. Então meu relacionamento com ele foi mais em função disso. De, às vezes, estar passando ali, saber que morava por ali, né? Isso. E quem também morava ali perto no começo do Garcia era o Lauro Baca. O senhor conhecia ele? Dessa época mas ele é mais novo, né? Ou não? 10 anos deve ser uma diferença. Ele tá com 70, o senhor tá com 81? Mas ele morava ali na rua Antônio Zendrão, né? Pelo que me consta. Ele falou que ele nasceu ali no... Onde hoje... Putz, o que eu vou te falar? Não, é o começo da Rua Amazonas. Ali mais ou menos... Eu identifico que seja ali naquele edifício Magnus... um pouco antes do Dom Armando e Dona Filomena ali. Mas eu me lembro dele só do No tempo lá do Zendron. Antônio Zendrão. Isso que ele mora até hoje, eu acho, lá, né? Que é bem lá naquele lote pode colonial ser. bem Pode grande, ser, né? Aí Sim. certeza eu não tenho. Não, mas ele falou que era ali perto. E também um outro, que pode ser da mesma época ali, da Rua Amazonas, o Félix Tais. O Félix e eu, a gente era amigo do tempo da adolescência. Que legal. Vai dizer que também andava de lambreta com ele. Nós fomos um dia, nós éramos em 3 ou 4. Fomos de lambreta, que o Félix tinha também, né? Dali do Garcia até Balneário Camboriú. Caramba, bicho. Até Balneário Camboriú. Numa época que a 101 não era asfaltada, né? Não, a 101 nem existia ainda. Nem existia. Pelo que me consta, não. Puxa, caramba, tu veio de lambretinha até Balneário Camboriú. Eu acho que ele contou alguma coisa dessa viagem, que eu acho que foi logo depois que ele ficou sem lambreta daí. O pai dele tirou a lambreta. Tirou a lambreta e tal. dele, Ele contou umas coisas aí da juventude, bem legal. Sim. Viu? Já não sou da mesma época, mas lembro de alguns possíveis vizinhos ali do seu Hans ali, que bacana. E era uma região assim que tinha muitas, né, pessoas assim que acabaram se desenvolvendo, né, na sociedade, na comunidade blumenauense ali, né, esses que a gente citou, todo mundo conhece, né? Sim, sim. E aí, o senhor falou, né, jogava futebol, andava de bicicleta, foi crescendo. E qual que era o relacionamento, assim, porque, né, falar, né, da família Chadra, que não tem como não falar do seu Udo, né, que é o seu pai, né? Isso, e aí, como é que era a tua relação com teu pai, assim? Como é que ele era como pai? Olha, para mim foi o melhor pai do mundo, sabe? O que ele também nunca bateu em mim. E ele, na verdade, mesmo depois que a gente já estava há muito tempo lá na Melman, ele era o presidente, né? O que ele fazia muito, ele me passava conselhos, muito. Um dia ele disse para mim, se um dia tu assumires aqui, ou onde quer que seja, trata os funcionários como tu gostaria de ser tratado. Poxa, ele fez assim ele me deu assim vários conselhos. Perfeito. Não foi só esse, foram vários outros, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a altura do microfone. Só aumentar um pouquinho. Isso, para não falar tão baixo. Tá. Eu me lembro dele de muitos conselhos que ele me dava, né? E então é isso, né? Eu aprendi muito com ele. A gente recentemente recebeu aqui o neto do Willy Zivert, o Sávio Abizaid, né? E ele falou que o Willy Zivert agia da mesma forma, tratando bem os funcionários. Ele até falou assim que ele tinha uma chácara ali no Boa Vista, daí ele cortava a cana, deixava gelando no final de semana, entregava para os netos e sempre sobrava, e aí na segunda-feira entregava na loja assim para os funcionários, que os funcionários até hoje lembram que o Willy Zivert entregava e tal. Então como é legal, né? Porque são empresários, né, homens de sucesso assim, mas que levavam esse valor, né, essa essência de tratar bem, independente, eu sou, porque hoje é um pouco difícil
Isso, tem muitos donos de empresas assim que são, né, mais arrogantes, que não Sim, olham, sim. eu tô te pagando, não faz mais que obrigação, né, não reconhece o funcionário, né, mas é o funcionário que está levando a empresa no dia a dia, né. Que legal saber disso. Sim. E por ele, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o começo da Melma e tal. Então, quando o senhor nasceu, ele já estava tocando a Melma, é isso? Não. O que ele fazia antes? Foi em 1957 eles adquiriram a Melman. Perfeito. E o que ele fazia antes? Meu pai foi representante comercial. Aham. E também ele chegou a ser... agora me falta a palavra, mas ele tinha ele tinha uma corretora de seguros. Perfeito. Ele era corretor de seguros de uma agência de seguros lá da Bahia, Salvador, Bahia. Mas o nome da corretora não era alguma coisa Bahia? Não, era... Corretora de Seguros Bahia? Aliança da Bahia era o nome. Sabe por que eu pergunto? Porque a minha mãe, acho que um dos primeiros empregos dela foi numa corretora de seguro Bahia. Será que não foi a corretora que era do teu pai? E como é que é o nome dela? Jurema Koninki. Ela nasceu ali no Bom Retiro, na Rua Augusto Otti. Eu não me lembro desse nome, né? Mas ela tem até uma foto e atrás da foto aparece a logo, assim, não sei o que, de Seguros da Bahia, ou Bahia, alguma coisa assim, eu lembro ela. E ela fala que foi um dos primeiros empregos dela. Sim. Não era alguma coisa ali na Flamingo, no prédio da Flamingo, não? Não, a corretora que meu pai era o dono, pode-se dizer, né? Era numa sala ali no imóvel da Melman. Certo. Eu não participei disso, mas eu imagino que ele deve ter falado com os sócios e os sócios disseram, pode ocupar, tá vazio mesmo, né? Porque ali a Melman não, sempre foi onde é ali o Castelinho, naquela... Nesse e no outro lado da rua também. Do outro lado da rua, onde hoje é aquele negócio de artesanato ali. Esse artesanato não existe mais, mas é naquele onde prédio. Funcionou muito tempo ali. Isso. Perfeito. E então ele ali já tinha a Melman e ele trabalhava com corretora de seguros ou não? Só o prédio que depois veio a ser a Melman, né? Não, é o seguinte, a Melman já funcionava lá desde 1869. Eu me lembro bem que em 1969 foi festejado o centenário. Uau! Né? 1869, mas era dos Melman, né? Que na verdade a matriz era Florianópolis. Sim. Abriram a filial aqui, né? Mas a empresa quebrou. E aí o meu pai com mais 3 sócios adquiriram ela. Ela estava quebrada, né? E os outros 3 sócios pediram para ele administrar ela, então ele foi nomeado diretor-presidente e botou ela lá em cima. Que legal. Isso em 1957? Em 57, que legal. E antes da gente então ir para frente na Melman ali, por ele ter o trabalho, né, tanto de corretor ali, né, de proprietário de empresa de seguros e depois da Melman, assim, ele não era um pai, digamos, ausente, assim, ele sempre conseguia ter momentos com os filhos, assim, ou tu sentia isso por ele ser tão ocupado, assim, administrando? A gente sentia que ele era muito ocupado, né? Certo. Mas... Eu realmente, para dizer que ele nos dava atenção, né? E quando ele ia lá para o Spitzkopf, digamos, né? Ele tinha um Jeep, em geral ele nos convidava para ir junto, né? Que legal. Então ele era muito ocupado, mas também se dedicava à família. E aí tinha esses momentos de lazer, assim, né? O que ele mais gostava de fazer? Ir para o sítio lá, para o Spitzkopf? Sim. Essa era a paixão dele? Era isso aí, E como é que começou a questão do Spitz, assim? Foi dos pais? Como é que chegou até a família Shadrack lá? Na verdade, aquela propriedade era do pai dele, ou seja, meu avô, que eu nem conheci, que ele faleceu antes de eu nascer, né? E aí, quando meu avô faleceu,
Aí os filhos se sentaram e negociaram e chegaram à conclusão que o Spitzkopf ficaria com meu pai. Certo. Né? E, na verdade, mais tarde aconteceu a mesma coisa comigo. Aham. Né? Eu e mais meus 2 irmãos, né? Meu irmão e minha irmã. E aí, então, também chegamos à conclusão de que me perguntaram se eu queria ficar, eu fico. Se for para ser só meu, eu fico. Aham. Né? E deixa eu te perguntar, ali como é que o teu avô chega até o Spitzkopf? O que ele fazia? Como é que ele... Sabe alguma história? Teu pai te contou? Não, ali praticamente nada. Eu, na verdade, eu acho que a falha foi minha. Eu devia ter perguntado, eu nem sei do que é que ele faleceu. O avô? O meu avô, não sei do que, porque eu não conhecia ele, mas eu podia ter perguntado para meu pai, mas nunca me lembrei de perguntar. Entendi. Né? Mas eu só sei que, né, ele era o proprietário, ele tinha a propriedade dele aqui no centro, sabe onde é o prédio Eduardo Shadrach? Claro, sim. Ele era Eduardo Shadrach? O teu avô? Não, esse era meu bisavô. Entendi. Meu avô era Ferdinando Shadrach. Entendi. Mas ali tinha uma casa, uma residência, não era o prédio, né? Perfeito. E aí, quando então o meu avô faleceu, anos depois, eles decidiram que aquele imóvel lá ficaria com um dos meus tios. Meu pai ganhou o Spitzkopf. E os outros, porque meu avô, pelo que me consta, tinha uma propriedade também no outro lado da Rua 15, né? E agora, eu não conheço detalhes, como eu falei, eu devia ter perguntado, nem sei de que meu avô faleceu, né? É um absurdo, né? Mas eu não sei. E engraçado porque falando ainda de novo do Sávio, né? Que é o neto do Willy Sievert, ele tem o mesmo sentimento, assim, poxa, eu queria ter falado mais com meu avô, eu queria ter perguntado mais do porquê que ele criou a loja, por que ele não vendia sapato na loja dele, porque, né, tinha a loja Willy Sievert, tem de tudo, né? Mas não tinha sapato, e aí ele nunca soube por que o Willy Sievert não queria vender sapato, né? Então, assim, é legal a gente ver isso, porque quem nos ouve, quem nos assiste, de repente fica até como uma sugestão, né? Os seus avós estão já numa idade, vai e conversa com ele, né? Pergunta o que ele viveu da vida, o que ele viu da vida, né? O que ele gostava de fazer. Até amigos próximos têm me dito isso, poxa, ouvindo o Blumencast eu tenho tido vontade de perguntar para o meu avô coisas que nunca tinha me surgido de interesse. E é legal ouvir de ti, seu Hans, isso assim, de que eu devia ter feito, né? Porque para quem ainda há tempo, é possível fazer isso, né? Claro. Legal, cara. Muito importante. E então teu avô já estava lá estabelecido, né? O teu pai herda, né? Lá quando o teu avô falece, né? Depois da divisão ali com os irmãos. E ali vira paixão. E ali, naquela época, já tinha passado aquele período muito de caça, porque teve um período muito forte ali, né? Que tinha muita caça na Nova Rússia, né? Que época que era isso? Tinha extração muito também de tipo assim, mina da prata, tinha muita extração de minérios lá, né? Também, né? Não pelo que eu sei, pelo menos não no imóvel do meu pai, mas na região da Nova Rússia, Progresso e tal. Isso, o meu pai, ele deve ter ganho isso lá pelos anos de 1940, por aí, porque meu avô faleceu, não foi muito antes de eu nascer, né? E então, e daí ele começou a se dedicar e construiu a estrada até lá em cima, né? Isso hoje certamente nem seria mais possível, né? Porque era uma área de preservação, né? Se bem que naquele tempo, tudo o que se sabe hoje de preservação e tal, naquele tempo acho que não havia preocupação com isso, né? Assim, a ideia daquela geração era que a natureza era abundante, né? Que isso. Nunca haveria escassez de recursos, né? E até o que meu pai tinha lá, porque para ele a natureza era tudo, né? E então ele tinha inclusive guardas florestais pagos por ele. Poxa. Ele é que pagava, porque se ele fosse lá na prefeitura ou coisa assim, ele dizia, não,
pro terreno é teu, te Sim, vira, é né? privado, né? A gente não vai... Aham, pô, que legal. Para preservar mesmo, né? Mas ele tinha realmente guardas florestais, me parece 3, se não me engano, né? Poxa. E ele fazia isso porque achava que, aliás, meu pai, antes de ele ganhar aquele imóvel, ele era caçador também. Eu tenho uma foto dele, ele e um amigo dele, com jacutingas presas aqui Na cintura, não? na No cintura, cinto ali. uma foto. E meu pai, um dia me disse, lá pelas tantas, cheguei à conclusão, peraí, esse não é o caminho. Puxa. Eu estou destruindo a natureza, né? E aí ele passou a... De caçador a preservador. Isso, Que legal, cara. Tomar consciência própria, né? Não precisou, né? Tipo, hoje em dia tem a Polícia Ambiental, a FAEMA, tudo mais ali, né? Vários órgãos para fiscalizar e punir, né? Ele, de consciência própria, fez essa reflexão, né? Que legal, bem isso, cara, que legal. Então, e aí, se até hoje, né, o Spitz, ali, essa região, tanto Nova Rússia, Progresso, é tão rica, né? Porque é uma parte ali muito importante da Mata Atlântica, é o pulmão de Blumenau, né? Sim. E que hoje até faz parte ali do Parque da Serra do Vale do Itajaí, né? E... Que, na verdade, só funciona no papel, Isso, até hoje, né? Exato, a preservação em si, né, é muito pouca, né? Mas tudo começou então ali, né, com teu pai, né, querendo fazer a preservação, né? Por acaso foi ele que construiu aquela casa que estava lá em cima? Lembra dessa casa? Que depois até um tempo pegou fogo essa casa? Na verdade, o que ali pegou fogo foi a área do pico ali, né? Certo. E a casa... Não sei se... Pode ser que eu tenha me confundido, então. Porque, pelo que eu sei, esse fogo parece que acabou acontecendo em função dos caçadores que estavam acampados, não lá em cima, um pouco mais embaixo, e dali é que começou esse incêndio, pelo que me consta, né? Meu pai, inclusive, não estava mais aí. Não, né? Não. Entendi. Mas essa casa, lembra se foi ele que... Mas foi ele que, sei lá, mandou construir ou ajudou a construir? Não, eu acho porque, na verdade, aí acabou sendo feito o seguinte. Como isso aconteceu e o porquê, tudo eu não sei. Acabou se criando um clube Amigos do Spitzkopf, mais ou menos, não sei se é bem esse nome, né? E tinha vários sócios e cada um tentava fazer alguma coisa para preservar a natureza, né? E fora o meu pai, acho que os outros nem caçadores não eram, né? E então eles já se preocupavam com isso, e construir aquela casa lá, onde eu tive a oportunidade de pernoitar algumas vezes. Que legal, né? cara. Era uma casa muito bem feita, né? Era bem feita, até estranhar que quando construíram essa casa, não tinha estrada lá para cima, tinha picada, né? Tu imagina ficar carregando madeira, tábua pesada lá, né? Eu fico de cara com essa... Era lá em cima, lá no... Quase no pico, né? Quase no pico, Sim. Aí depois... Hoje não existe mais. Hoje não, acho que não, né? Não. E depois, assim, né, não sei o que aconteceu ali, mas aí as pessoas acabaram não preservando tanto a casa, né? Muitas arrancavam coisa, faziam fogo dentro da casa, né? Chegaram a fazer fogo realmente em cima do assoalho. Tu vê? Por isso que eu me confundi com pegou fogo na casa, porque eu lembro que colocaram fogo dentro ali do assoalho, foi por isso. Putz, mas era uma casa muito bem feita, assim. A gente tem essa... Chegasse a conhecê-la? Cara, se eu não tiver... Sabe quando acontece aquelas falsas lembranças? Porque de tanto que eu pesquiso, às vezes parece que eu me transporto, depois eu acho que a memória é minha, entende? Mas enfim, eu lembro de ter visto essas fotos assim, acho que tem vídeos na internet das pessoas indo lá na casa, entrando. Então é aquele negócio, eu não sei se é uma memória minha mesmo ou se é de alguma coisa que eu tenha pesquisado, sabe? Mas eu lembro da casa sim. E enfim, é um lugar muito lindo, né? Como eu falei, assim, é o morro, né? Porque as pessoas às vezes confundem, né, com montanha, né? Mas aqui em Blumenau não existe montanha, existe morro, né? E é o morro mais alto de Blumenau, né? Sim. E ele ele assim é emblemático, né? O nome Spitzkopf, né? Cabeça pontuda, né? Todo mundo sempre comenta. Então, legal ter
essa memória, né, Sim. do lugar, né? Subiu muito o Spitz até o pico durante a vida ou poucas? Sim, não, eu subi bastante, Aham. Poxa, A gente não teve um tempo que a gente subia muito lá, né? entendi. E até acampava lá, né? Quando não tinha mais a casa, a gente acampava. Sim. Encontrava, de certo, muita cobra. Não, eu não me lembro de ter, encontrei mais embaixo. Perto ali do rio, ali Isso, ali eu já vi também, algumas. Aham. Mas lá para cima eu não, pelo menos eu não me lembro, não. Eu já vi realmente ali perto, né? Porque a gente acampava embaixo. Uma vez eu subi de madrugada o Spitz, a gente acampou lá embaixo. Aí a gente subiu, acho que era umas 2:30, 3 da manhã, acho que 2:30. A gente começou a subir pra chegar lá em cima na hora do nascer do sol. Sim. Cara, lindo aquilo ali, demais, assim, foi. E a gente foi numa turma bacana, assim, e tal, e aí chegou um momento que pra subir tu tira né, o casaco, porque é cansativo, né? Aí chegou uma hora que acabou a água, daí a gente tomando água ali Do Ribeirãozinho. nem do Ribeirãozinho, ali daquela que vai escorrendo assim, como é que é o nome que... Uma nascente do lado da Não estrada. é nascente, do lado da estrada, assim, enfim, Um córregozinho. que vai descendo do morro, assim, né? Da própria rua. Daí, cara, eu fico brincando com os meus amigos. Eu falei, provavelmente eu comi algum girino, alguma coisa, né, cara? Porque tá ali, assim, à noite tu não vê nada, né? Todo gato é pardo. E aí a gente subiu, cara. Aí, chegou lá em cima. Faltava, digamos, sei lá, uma meia hora, 40 minutos pro sol. A gente meio que errou um pouco o time, né? Mas melhor chegar antes do que depois. Começou a ficar frio e aquele vento lá no topo, assim, a gente aí botou o casaco de novo, porque já não tava mais suado e tal, cara, nem o casaco aguentava, assim, mas depois foi bacana, assim, começar a ver os primeiros raios de sol, é muito lindo mesmo, assim. E lá de cima dava para ver o mar. O mar, é isso aí, é isso aí, cara, é muito legal. E o Spitz daí hoje não tá mais com o senhor. Pois é, né? Daí depois... Hoje é uma senhora que eu acho que até ela tem uma outra nacionalidade. Dizem, eu acho que ela é búlgara, não sei. E aí ela comprou num leilão, né? Acho que o esposo, ele é marinheiro, alguma coisa assim, né? Deu um negócio assim. Na verdade, foi até, de certa forma, por falha de uma profissional da área que cometeu uma falha e aí aconteceu isso, né? Entendi, perfeito. E aí falando um pouquinho então da Melman, né? Então o senhor já explicou então que a Melman nasceu em 1869, da família Melman mesmo, né? Lá em Florianópolis, que fizeram uma filial da Melman aqui em Blumenau, na mesma região ali, né? Que depois ela se manteve e que hoje é a Van, ali o Castelinho da Van, né? E aí o teu pai assume isso em 1957, junto com outros 3 sócios. Quem eram os outros 3 sócios? Um deles era Ernesto Stodig Jr., o outro era o irmão dele, que era o seu Walter Stodig, e o outro era o seu Fritz, que era sócio e diretor da Sulfabril. Que legal. Paulo Fritz. Sim, bacana. Então veio os 4, mas aí foi o teu pai, né, o seu Udo Shadrack, que daí personificou, né, a figura ali do administrador mesmo. Os outros 3 pediram para ele assumir o comando da empresa, né? E a empresa estava quebrada, né? Só tinha dívidas, né? Praticamente não tinha estoque, não tinha nada, né? E aí meu pai assumiu assim e ele como empresário e também como preservador, na minha opinião, ele estava décadas à frente do tempo dele. Então ele botou a empresa lá em cima, né? Em pouco tempo. Eu não sei, não saberia agora dizer quantos anos, mas eu, por exemplo, isso foi em 57, eu comecei na Melman em 1961, e já estava muito bem, né? 4 anos. Poxa, que legal, cara. Ele botou ela lá em cima, E a Melman passou a vender coisas diferentes do que a Melman lá da família Melman? Ou o que a Melman original vendia e depois o que a Melman depois passou a vender? Para quem não conhece o comércio antigo de Blumenau. Pelo que eu sei, assim, né? Também, vamos dizer, era uma época em que
A gente não tinha assim motivação para ir a fundo atrás disso, né? Mas me consta que eles vendiam ferragens, ferramentas, louça, artigos domésticos e coisa desse tipo assim, né? Sim. Aí com o tempo foi vendendo, foi aumentando, né? Por exemplo, cimento e Era aí, concorrente do Probst, então? sim, era concorrente do Probst. Era o maior concorrente, era o Probst, provavelmente. Eu acho que sim, Claro, Casa Willys-Siever também era, né, com artigos domésticos e tal, né? Depois a Melman começou com confecção também, cama e mesa e banho, em função justamente do turismo, né? Porcelanas e cristais, né? Vendia muita. A Melman era na verdade, naquele tempo pode-se dizer 3 lojas que tinha em Blumenau, uma que vendia porcelana e cristal, tinha em Balneário Camboriú, e tinha em Pomerode. A Melman era, às vezes, o 3º, às vezes, o 4º maior cliente da porcelana Schmidt no Brasil. Uau! Vendia muito, né? Sim, E, então, e com o tempo, então, foi cama e mesa e banho, confecção e tal, né? E aí a gente passou a ser concorrente da Casa Willys-Siever, da loja Zering e da Flamingo. Eu ia falar, cama, mesa e banho, Flamingo com certeza. Mas, apesar de que a gente era concorrente, por exemplo, eu me dava bem com todos eles. Sim. Na Flamingo era primeiro o seu Agostinho Schramm, depois assumiu o Emílio, né, com quem sempre tive um relacionamento normal, nada de ruim. E Casa Willys-Siever também, né? E depois a própria Casa Bürger, que vendia confecção, né? Verdade, E, a Casa Maier um pouquinho... se bem que a bordado Maier não vendia lá na Melman, é isso? Porque a Casa Maier eu lembro muito de vender bordado, não sei mais o que vendia, era aviamentos, assim... mas é que a Casa Maier, os sócios da Maier eram os mesmos da Melman, lá pelas tantas. Entendi. Porque meu pai e os sócios compraram a Casa Maier. Né? Olha só, não sabia. Bacana. E aí, o Probst, né, por ser material de construção, daí também tinha essa concorrência, né? E eu me dava bem com o Julinho, que era o filho do seu Kurt Probst, que era o proprietário, né? Sempre me dei bem com eles, né? Porque eu sempre achava o seguinte, a gente é concorrente, mas não é inimigo. Perfeito. Né? Então, cada um tenta fazer o melhor para a sua empresa. E quem ganha é o cliente, né? Isso, quem ganha é o cliente. Boa, essa é a concorrência sadia, né? É. E aí, pelo que me consta, aquele terreno ali, era onde hoje é o Castelinho, ali era Altenburg, né? Ou pelo menos da família Altenburg, não era alguma coisa ali? Não estou sabendo, não. Porque, aí me diz uma coisa, porque ali no subsolo do Castelinho ali tem como se fosse túneis, o pessoal ainda às vezes, né, faz aquele mistério, as lendas dos túneis de Blumenau e tal, né? Sim. E aí uma explicação histórica é que a loja Altenburg recebia de barco ali, de navio, e que ali tinha até meio que um porto que carregava as mercadorias direto por esse túnelzinho que chegava no estoque ali do depósito da Altenburg, não? Vamos dizer, eu sei que houve ali um porto, né? Portozinho, né? E que ali atracava algumas embarcações, né? Sim. Mas que era Altenburg, eu não estou sabendo. Pode Entendi. ser que era, de fato, né? Ou pode ser que eu esteja... Eu ouvi muito Altenburg ali, mas pode ser também, porque ali então já era Melman mesmo, né? Naquele lugar sempre foi Melman, então pode ser isso. Mas ali, pelo que o senhor trabalhou lá, andou por tudo lá, não tem nada de túnel secreto ali pra gente. Não, secreto não, mas tem túnel. Tem, né? E era com essa finalidade ali? Tipo, lembra assim ou não ficou sabendo? Não, eu não sei. Até algumas pessoas comentavam que ali os túneis ligavam para o Carlos Gomes ou ligavam não sei para onde. Santo Antônio, pro Sagrado. Mas aí, sabe, o povo começa a inventar, né? Bem isso mesmo. Facilmente inventa coisas, né? Sim. E aí o senhor, né, entrando lá em 61, o que o senhor fazia lá dentro da Melman? Na verdade, eu comecei como qualquer
funcionário recém-contratado, sem nenhuma experiência, a trabalhar no escritório na área de faturamento. Aham. Não era porque era o filho do dono que já chegava lá na... Não. Até ainda hoje, eu me lembro que a minha chefe, ela era uma senhora e me ensinou como fazer, porque naquele tempo era o seguinte, você para vendia fiado tinha que emitir a fatura e depois a duplicata, né? E para poder cobrar, porque cobrava pela duplicata, né? Então eu era o datilógrafo que emitia a fatura e a duplicata era uma cópia da fatura, Sim. né? Com papel carbono, né? Aham. E ali Começou assim. Ali é que eu comecei. Quanto tempo fiquei lá, não estou lembrado. No faturamento, né? No faturamento. Sim. Antes disso, o senhor trabalhou em algum outro lugar? Ou já... Olha, eu trabalhei muito pouco tempo, alguns meses, acho que só nessa agência de seguro que meu pai tinha. Entendi. Que era no outro lado da rua, né? Aham. Lá onde depois, no térreo, era um artesanato. Perfeito. Mas a agência ficava no andar de cima. Mas foi pouco tempo, né? Sim. Aí eu acabei... Meu pai me pediu para eu trabalhar na Melman, eu fui lá e... Então foi o primeiro emprego, praticamente foi ali na Melman, né? O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, em 61, eu tinha 21 anos. Bacana. Porque o senhor falou que daí terminou o científico no Santo Antônio? Sim. Né? E aí depois foi para Curitiba, mas ficou pouco tempo e aí voltou, né? Daí, então, aí a gente começa essa história na Melman. Aí depois o senhor foi em outros setores, assim? Foi indo de outros setores na Melman? Aí com o tempo... eu acabei sendo envolvido com outras atividades comerciais também, né? E acabei participando de tudo. E depois, como de qualquer forma meu pai sabia que eu era uma pessoa de confiança, Sim. aí foram me deixando eu crescer, né? Claro. E aí a Melman vive, né, naquela época ali, um momento realmente de glória, assim, né? Porque de praticamente falida, né? Quando ele pegou, aí ali em 4 anos ela já estava bem, e aí ela prosperou muito, né? Tanto é que até hoje ela é lembrada, né? A Melman, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar o Castelinho da Havan, né? Nem pela questão política que hoje tem, né? Que a Havan é ligada, já fala muito a questão política. Nem por isso. Realmente pela força da marca Melman, né? O Castelinho da Melman, uma época chegou a ser Castelinho do Turismo, né? Isso, porque quando a Melman fechou, aí eles alugaram para a Secretaria de Turismo. Isso, mas não, mesmo assim não pegou, né? Continua até hoje na Melman, né? E aí foi em decorrência dessa boa administração do seu Udo Shadrack, né? Sim. Houve até funcionário que trabalhou muito tempo lá. Essa pessoa tem hoje mais de 90 anos. Ele... teve uma ideia de passar a chamar esse castelinho de Castelinho Udo Shadrack. Porque foi meu pai que teve a ideia, ele mandou fazer o projeto, né? E, na verdade, o prédio é uma cópia de um prédio que existe na Alemanha, claro, em tamanho bem menor, né? Sim, Michelstadt, né? Uma coisa assim. Michelstadt. Eu não consigo. Mas é isso aí. É a prefeitura, né? Da lá cidade. É a prefeitura daquela legal. Cidade. Sim. E então teve esse funcionário, ele sugeriu para que se homenageasse o meu pai, chamando esse castelinho de Castelo Udo Shadrack. Só que parece que isso tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, e aí começa a complicar. Sim, né? Vai burocratizando, né? Isso. Mas seria uma bela homenagem realmente. Assim. Seria de fato, porque de fato ele estava décadas à frente do tempo dele. Verdade. E mesmo que não seja homenageado de fato, não tem, né, as pessoas aí que são ligadas à história, que gostam de falar Melman e não lembrar do seu Udo Shadrack, né? Então, sim. Tipo, uma coisa tá ligada à outra, embora não seja o sobrenome de fato, né? Mas, assim, falava Melman, já lembrava do seu Udo, né? Sim. Mas antes, quando seu pai assumiu, né? Ele era uma construção normal e ele reformou e fez o castelinho, ou ele construiu
Como é que... Na verdade é o seguinte, vocês certamente não chegaram a ver, mas tinha o prédio que ainda hoje está lá, onde está a van, né? E onde começa o Castelinho, que vai até a pracinha, ali tinha um prédio de 3 pisos, eu acho, assim, construção normal, né? Nada de bonito também, não feio, né? E aí meu pai mandou demolir aquele prédio, e no lugar daquele prédio mandou construir o Castelinho. Entendi. Né? E de tal forma, né, porque ele era muito cuidadoso com essas coisas. Ele me falou um dia o seguinte, porque fizeram com estacas, né, estaqueamento. Sim. Pelo fundamento que a gente está fazendo desse prédio, se der um dia uma enchente maior que de 83, a Rua 15 pode até desaparecer, mas o prédio vai continuar. Caramba! Ele chegou a me dizer isso, né? E eu já li isso aí também. Alguém que ouviu dele e tal, eu lembro que, porque ali na internet, ali no Facebook, tem um grupo chamado Antigamente em Blumenau. Sim. E eu lembro de ter lido, porque daí tem aquela foto da construção do castelinho, isso. Bem legal, e a história contava isso, que o fundamento foi tão bem feito que se a Rua 15 desaparecesse numa enchente, o castelinho ficava. E ali no Castelinho, em 83, botou mais ou menos uns 60 centímetros de água lá dentro. Poxa. E quando demoliu ele, a Melman ficou naquele outro prédio no outro lado da rua, daí enquanto estava construindo, ou como é que ficou? Não, que na verdade a Melman, ela ocupou o prédio que continua lá atrás do Castelinho, né? Tá. Sim. Atrás, e aquilo lá continuou. E no outro lado da rua já tinha também. Provavelmente. É porque aquele prédio, antes de se tornar o Castelinho, era o que? Mais administrativo ou era loja mesmo? Não, ali até tinha loja, mas era alugado para uma relojoaria, pelo que me consta, né? Entendi. E tinha mais 2 pisos, onde num desses pisos até eu morei um tempo, né? Quer dizer, eu com minha família, né? E então era um prédio assim, não tinha assim nenhuma atração de que é bonito e né, tem que preservar nada disso, nada, né? Nem sei quem construiu, né? Mas naquele tempo não se tinha esse cuidado. Né? Sim. E hoje, né, o senhor com certeza deve saber que é o cartão postal mais fotografado de Santa Catarina, o Castelinho da Melman. Vocês certamente não conheceram ele chegou a ser secretário de turismo de Blumenau. Na verdade, naquele tempo não era secretário, era chefe do departamento de turismo. Antônio Nunes? Francisco Canola Teixeira. Nunca ouvi falar. Já faleceu. Sim. Ele, se olhava para ele assim, dizia, pô, esse cara aí não entende de turismo pela aparência, né? Mas ele entendia. Ele entendia realmente. E trabalhou, foi 17 anos secretário de turismo de Pomerode. E naquele tempo ele me disse uma ocasião que informação que ele recebeu da Kodak de que o Castelinho da Melman era o segundo monumento mais fotografado no sul do Brasil. O primeiro é as Cataratas do Iguaçu, ele me disse. E o segundo é o Castelinho da Melman. Eu me lembro bem que ele me falou isso. Ele já faleceu também, né? Já há um bom tempo, né? Sim. E ele não dava a impressão que entendia de turismo, mas eu sei que ele entendia, pelo que eu notei nele. Sim. Né? Que legal, e realmente hoje essa informação é reforçada, porque hoje em dia tem até mais dados aí, né? Sim. E essa informação continua circulando, assim, então desde aquele tempo já era assim e hoje permanece, né? Porque, bota ali a foto do Castelinho, todo mundo já sabe que é Blumenau, né? Tá falando de Blumenau, né? Não, e quando a empresa realmente quebrou e fechou, e aí foi ocupado pela Secretaria de Turismo, eu ouvi falar que tinha turistas que não entendiam por que fechou. Eles vieram para Blumenau, né, quer dizer, aqui na região do Vale, e quando viram ali,
Sim, a loja que tinha aí, não existe mais. Mas como? Poxa. O pessoal não entende, né? Sim, e acaba tendo aquele carinho, né? Poxa, a loja ali, a loja do Castelinho, né? Tudo mais. Não, e o bacana também foi o senhor ter morado naquela... Ali, né? Na 15 ali, né? Sim. Bacana poder passar lá e saber, morei ali, né? Poxa, é diferente. A gente adora caminhar na rua 15, assim, e ficar olhando pra cima, porque as pessoas só têm, às vezes, aquela visão ali dos comércios, das lojas, né? E às vezes não olham pra cima das marquises, né? E aí, a gente vê tanto casarão ali, né? Tanta história, né? Tanta gente, né? Teve hotéis, teve pensões, né? Teve aquela confeitaria Tenges também, né? Muito conhecida. Onde na verdade é a ponte, ali tinha um hotel. O São José. Isso. Eu li sobre esse hotel que hospedava muitos tropeiros. Pode ser. Daí eu já entrei numa outra seara ali, mas é porque os tropeiros vinham, né, se hospedavam ali, e ali eles já faziam comércio, porque como eles traziam coisas de fora e vinham pegar coisas coloniais e tudo mais, então ali era meio que um ponto de encontro e ali já ficava meio que uma feira livre. Sim. Bem interessante, mas isso é numa outra época, né? Mas na época que o senhor morou ali, mais ou menos, ainda tinha a estrutura desse hotel, do Hotel São José? Não. Não, já tinha sido e já era o Bud ali ou... Na verdade, acho que naquele tempo era até um terreno baldio, porque a ponte já existia. Certo. Né? E ali não tinha a praça, era uma rua mesmo, vinha da ponte e pegava a frente da Melma para entrar na 15, né? Isso. Poxa. E mesmo depois da Beira Rio aterrada, também ainda se entrava ali, né, à esquerda, né? Sim. Só depois que foi feita ali a fechada, né? Que até não sei se o senhor tem andado aí pelo centro, mas aquela rua José Ferreira da Silva também foi fechada recentemente, que é aquela rua do Shopping Beira Rio. Sim. Você entrava à esquerda e depois pegava Namideke ali, né? Sim. Então foi fechado ali também. É possível que daqui a um tempo aquilo ali também se transforme numa praça, né? Pode ser, Bem interessante. Enfim, aí falamos da Melma. E aí, como é que acontece? Porque daí o seu Udo, ele faleceu em que ano? Em 84. 84. Ele não... porque daí 84 foi o ano do início da Oktoberfest. Ele teve essa responsabilidade de começar o Oktoberfest? Não, sabe, na verdade, eu tenho que confessar aqui que eu não tenho certeza se ele faleceu em 83 ou 84. Tá. Sem problema. Eu acho que... Qualquer coisa, Joyce, não sei se a Joyce consegue dar uma olhada ali, porque procura ali no Wikipedia e ela consegue dar uma confirmada ali. Mas enfim, independente se é um ano ou outro ali, mas ele teve essa participação do início da Oktoberfest, ele tinha contato ali na época eu acho que já era o Dalto dos Reis como prefeito. Não, ele não se envolveu. Eu me envolvi bastante, entendi. Mas ele não. Entendi. Então essa parte já é mais para o senhor mesmo do que para o seu pai, né? Na Oktober realmente eu participei desde a primeira reunião que houve, que foi em novembro do ano anterior. Certo. Novembro do ano anterior. 83, então, portanto. E eu, na verdade, eu tinha um costume naquele tempo, eu sempre tinha uma agenda junto, e como se eu fosse designado secretário, eu anotava tudo, quem estava e o que foi tratado, o que foi aprovado, eu fazia isso. Ata, assim, né? E tenho isso ainda, né? Poxa. Então, essa ideia, na verdade, de fazer uma Oktoberfest, ela começou bem antes, né? Começou bem antes da administração do Dalto dos Reis, né? E só que acabou não saindo, pelo que me foi dito, porque... Conseguiu, Joyce, só para saber? Sim, ele faleceu no dia 16 de dezembro de 1983. 83. Isso, então é isso. Ele... Ali o próprio Dalto veio aqui e falou realmente que isso era sempre uma promessa de vários candidatos a prefeito, assim, e a população cobrava e, tipo, ninguém fazia outras coisas, acabavam não fazendo. E ele assumiu isso, não, eu vou fazer, né? Sim. E aí, então, onde entra também
o senhor ali, né, para encabeçar. Na verdade, os comerciantes ligados a produtos turísticos, como era o Emílio Schramm da Flamingo, o Roman Klomfas, já falecido há muito tempo, da loja Zering, né? E mais o pessoal da Casa Willy Sievert, e a gente acabou juntando uma série de executivos dessas lojas, e aí disse, vamos encarar isso e vamos fazer essa festa. Aí decidiu-se fazer. A primeira reunião foi em novembro do ano anterior, isso eu me lembro, não me lembro bem o dia, né? E aí se decidiu fazer, e uma das primeiras coisas que se decidiu também foi conversar com o prefeito do Alto dos Reis para ver se ele apoia. E ele apoiou na hora, né? Apoiou na hora. E isso só, né, vendo assim, 83, novembro de 83, e depois vocês foram conversar, tinha acontecido já a grande enchente, né? Que foi ali em junho, julho, né? Grande enchente, né? Então tu vê, ele estava naquela pressão ali, né, de arrumar as coisas, mas ele foi positivo para a festa, né? Sim. Bacana. E ele tinha, felizmente, também um secretário de turismo, que era o Antônio Pedro Nunes, né, que era uma pessoa que trabalhava na área de turismo. Ele tinha agência de... A Holzmann, né? A Holzmann, agência de turismo, e então era uma pessoa que entendia de turismo, né? O Antônio Pedro Pereira Nunes. E eu acho que foi o secretário certo, né? E aí, então, nós apresentamos a ideia para o prefeito, lá pedimos uma reunião com ele, e apresentamos a ideia, e ele falou para o secretário dele, nós vamos apoiar e se você acompanha eles, que nós vamos assumir se vamos tocar isso, felizmente, né? E deu tudo certo, né? Poxa, e aí começa, e aí o problema é que daí em 84 tem mais uma enchente, né? Que também acho que foi mais ou menos nessa época. Na verdade, em 84 tiveram meio que várias enchentes, né? Mas teve uma um pouco maior ali, que afetou bastante. E aí eu lembro que o Dalto comentou aqui também que ele sofreu aquela pressão, né? Tá? O próprio Jornal de Santa Catarina perguntava, né? E aí vai ter outubro e tal. E aí sempre tinha uma pressão muito grande, né? Ele falou aqui que teve pessoas que iam lá, assim, jogavam o jornal na cara dele e ele falava assim, vai enterrar teus mortos em vez de pensar em festa e tal, né? Então, Blumenau sempre tem aquela polêmica ali, né, cara? Aquele conflito ali, né, de interesses. Sim. Mas hoje a gente vê que que uma coisa não influenciou na outra, né? Não é porque tinha ali problemas para se resolver que não poderia ser feito a questão da festa, que hoje a gente vê que, né, inclusive historicamente se fala muito, né, que o pessoal estava triste pela enchente e tudo mais, e a festa, né, serviu para animar um pouco, né, depois de tanta coisa, e hoje a gente vê o quanto que a festa move a economia da cidade, né? Então, foi muito assertivo, né, só que precisou ter firmeza ali, né, para não ceder à pressão, né? Não, foi o mais acertado realmente, né? E uma coisa que o Luiz Sé também falou aqui foi a época ali que a Melman né, fez uma parceria ali com o Vovô Chopão, né, que fez alguns produtos licenciados, principalmente o caneco de chopp, né, que até hoje as pessoas colecionam, é símbolo da festa, né, o que é o caneco de chopp, o de 84, que é o primeiro, né? Sim. E ali a Melman vendeu muito, né? Sim, realmente a Oktoberfest trouxe assim um movimento para a Melman, foi excelente. Né, nós éramos a empresa comercial mais envolvida com a Oktoberfest. Só lá dentro, no Parque Vila Germânica, tinha, eu acho que 3 ou 4 pontos de venda. Sim, só lá dentro. E aí eu vou ter que te corrigir, não é o Vila Germânica, na época era a Proeb, né? Era a Proeb. Não era mais Famosk, né? Já era a Proeb, né? Eu acho que era a Proeb já, né? A Famosk era em função daquela feira, né? Feira de amostras. Isso aí, é um pouco antes, né? E aí era a Proeb. E aí, então, lá dentro tinha vários pontos de venda, assim, de produtos da Oktoberfest. Só a Melman, acho que tinha 3 ou 4 pontos de venda lá dentro.
E aí, fora a própria loja ali, que também vendia bastante. Vendia muito, muito. Legal. Então, para a memória do teu pai ali, foi até importante, né? Ter feito essa proposta com a Oktoberfest ali, porque, poxa, continuou tendo um bom resultado ali a Melma, né? Ele fez um bom trabalho, infelizmente faleceu. Ele faleceu de quê? Ele teve um ataque cardíaco. Aí ele estava em casa, não se sentia bem, chamou um táxi, o táxi levou ele até o Hospital Santa Isabel. Lá ele foi atendido por um médico que agora não me lembro o nome, mas que não era a especialidade dele não era cardiologia. Aí encaminhou ele para um cardiologista e uma das primeiras coisas que eu acho que eles mandam fazer é aquele exercícios na esteira. Né, acho que é ecocardiograma, né? Uma coisa assim. E aí fizeram ele fez aquele exercício e quando ele terminou, o médico disse, o senhor pode vestir, porque ele estava sem camisa, né? Pode vestir a camisa. Ele vestiu a camisa, caiu e estava morto. Foi assim? Foi assim. Então ele foi, na verdade, ele foi para uma consulta, é isso? Ele foi para um exame? Ele não se sentiu bem, aí ele achou de ir no médico. Entendi. Né? Ele se dava muito bem com um médico que morreu até nem faz tanto tempo assim ainda, Dr. Mayerle, né? Só que o Dr. Mayerle me parece que não era cardiologista. Aí então atendeu um cardiologista e ele, depois que vestiu a camisa, caiu, estava Então, morto. na verdade, esse mal-estar ele já estava infartando? Já. E não conseguiram identificar ali, e aí ele teve um ataque fulminante daí. Caramba, cara. E aí, lembra mais ou menos que idade ele tinha? 73, eu vi viu aqui. Ali? 73 anos, novo, né, cara? Muito novo, né? Muito novo. E ele era, assim, tirando essa questão, ele era bem saudável? Sim. Eu nunca soube que ele tivesse algum problema, sabe? Fumava, não? Da época era bem... Não fumava, porque na época era comum, popular, né, fumar. Não, mas ele não fumava. Não fumava, cara. Não. Poxa. Eu também, como todo guri naquele tempo, pelos 14, 15 anos, tem que experimentar, né? Eu sou homem, tem que fumar, né? Eu também comecei. Só que não cheguei a fumar nenhum maço. Aí eu fiz uma promessa para mim, durante os próximos 10 anos não vou fumar. E assim foi feito. Ficou até hoje, assim. Que massa, parabéns, isso aí. Não, e fora também a quantidade de vezes que ele subiu o Spitz e tudo mais, né, cara? Isso aí é um baita exercício, né, pro coração. Todo mundo fala, pros cardíacos, caminha, né? Dá uma trotadinha ali, dá uma corridinha leve e tudo mais, né? Imagina ele subindo, então exercitava bastante, né? E ele não era obeso, né? Não era gordo, né? Não, nem um pouco. Poxa, que coisa, fatalidade. E aí, então, ele, né, falece ali em 83, tem essa questão do sucesso com a Oktoberfest, né? E aí, como é que a Melma ela vai deixando de aparecer no mercado? Por que hoje ela faliu? Na verdade, meu pai era o presidente. Ele faleceu, assumiu o vice. E esse vice, ele achou que tinha que fazer mudanças, e uma dessas mudanças incluía a minha saída da empresa. E aí ele colocou, esse vice montou uma outra equipe administrativa, e o que estava no comando, então, fora o novo presidente, quem estava no comando, era uma pessoa que não tinha, e na minha visão até hoje não tem, competência para administrar uma empresa. Pode ter outras competências, mas essa não tem. E aí a empresa foi indo, ainda aguentou 5 anos, acho que até aguentou muito. Certo. E quando meu pai faleceu, a empresa não tinha dívida de nada. E depois, quando eu saí da empresa, ela também não tinha dívida de nada. Financiamento bancário, zero. Fornecedores, tinha, mas tudo a vencer, vencido nenhum. Né? Impostos estavam em dia. Folha de pagamento rigorosamente em dia. Rigorosamente, nunca foi atrasado nenhum dia.
Se bem que meu pai um dia disse para mim, se um dia a empresa tiver dificuldade financeira, tu faz o seguinte, e não der para pagar tudo que tem que ser pago, como fornecedores, pagar impostos, folha de pagamento, e, enfim, né? E você faz o seguinte, você, em primeiro lugar, paga funcionário, antes de qualquer outra. Fornecedor, ou impostos, o que quer, primeiro funcionário. E dos funcionários, primeiro os do chão de fábrica. Depois os chefes de seção, depois o gerente e, por último, a diretoria. Porra, isso ele me falou, um dos conselhos que ele me deu, né? Que legal. Só que naquele tempo não precisava fazer isso, porque a empresa estava bem, Sim. né? Estava bem. E aí, infelizmente, esse rapaz que não tinha, eu acho que até hoje não tem capacidade administrativa, quebrou ela. Quebrou. E realmente, mesmo com essa questão, né, da Oktober, porque a Oktober ela foi crescendo, né? E aí a Melman, não, por essa questão administrativa, não conseguiu acompanhar o volume, né, de vendas que a Oktober poderia proporcionar, né? Sim. Pô, uma pena, cara. 80, então foi 87 que ela faliu? Que a Melman faliu? Deixa eu ver, eu saí em 94. E ficou mais 5 anos, é isso? Mais 5 anos, Então foi mais ou menos em 1999, por aí. Ah, perfeito. Mais ou menos esse. Sim, sim, mais ou menos isso. E aí, ali o senhor tinha... porque assim, o pai do senhor era sócio e ele tinha cotas de sociedade, e aí isso foi herdado entre os filhos, vocês eram em 3 ali, ficou para vocês? Não, na verdade, nós, meus irmãos e eu decidimos, aliás, meu pai tinha dito para um funcionário que era advogado, disse para ele o seguinte... a hora que eu morrer, eu quero que as ações da Melman fiquem com o meu filho Hans. E ele nos comentou isso e aí ficaram comigo. Os meus irmãos, então, ganharam um imóvel lá no Garcia, né? 19 mil metros quadrados, era um imóvel que tinha um valor bastante bom. E na verdade, o imóvel lá do Spitzkopf, os meus irmãos, na verdade, queriam que ficasse com nós 3. Só que eu disse o seguinte, olha, eu acho o seguinte, ou fica com vocês ou fica comigo. Cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Tem aquilo, né? Porque daí, às vezes, assim, para usar, um usa, mas daí quem vai cuidar? Mas é o fulano que devia cuidar, mas quem é que vai? Né? É bem isso aí. Então, para evitar isso, eu achei o seguinte, ou é meu ou é deles. Sim, né? sim. E aí eu disse, não, então tu fica para ti, pronto. Né? Então, porque ainda tinha também as cotas do meu pai, né? Então isso ficou comigo, né? E aí o senhor, então, tipo, vendeu essas cotas antes da empresa falir, assim? Porque sim, se tivesse ficado com o senhor também ia responder pelas eventuais dívidas, né? Que poderiam ter, né? Não, eu vendi antes da empresa quebrar, assim que eu saí da empresa, né? Eu achei de vender. E vendi para um dos sócios. Né? Então teve um sócio que ficou com 50%, né? Isso, sim. Entendi. Os irmãos do senhor chegaram a trabalhar lá também ou não? O meu irmão até chegou a trabalhar, mas pouco tempo, porque na verdade o negócio dele, desde que a gente era adolescente, já dava para notar que o negócio dele era mecânica de automóvel. E aí ele acabou comprando, meu pai, eu sei que ajudou ele nesse caso, a comprar uma oficina mecânica na Rua Itajaí, para lá da Sulfabril. Sabe o nome? Que não existe mais, mas na época, né? Qual que era o nome? Lembra ou não? Ele botou o nome do bairro, Forstadt. Automecânica Forstadt. Bacana. Mas não é o V, é o F, né? Forstadt, né? Escreve com V, mas fala como se fosse um F. Que nem o Volkswagen, né? Não Volkswagen, né? Eu sempre tenho que lembrar disso. E aí? Que nem também teve um
um episódio aí que a Joyce foi ler o nome da menina e era Vensky, daí aí eu falei, Fensky, né? Porque o V tem som de F, né? No alemão, né? É isso aí. Até teve um dia um cara que estranhou, mas por que o V o alemão pronuncia como F? Então, no alfabeto não tem F? Tem. E como é que pronuncia? Com F. Tem F 2 vezes. Mas é até estranho e dá para entender por quê. Por exemplo, no alemão, a palavra vier, escreve V-I-E-R, significa 4. Ah, sim. E fünf significa 5. E se escreve com... Só que o vier escreve com V e o fünf com F. Olha é só, estranho, né? A pronúncia é F, mas se escreve diferente, né? É de estranhar, Não né? tem nenhuma palavra que use essa expressão com V, assim? Tipo, alguma coisa? V, não tem nada de... Como? Tipo assim, no alemão não tem nenhuma palavra que tenha som de V? Tem, mas aí ele usa o V duplo. Que é o Wagen ali, por isso Volkswagen. Isso. Ah, perfeito. V duplo. O V é quase inútil, então, né? O V mesmo. O V... O V simples é como se fosse F, né? Mas que tu pode usar o F se tu quiser, né? Claro. O V tá ali só para fazer Não, de fato é estranho, né? É estranho mesmo, verdade. Não tem aquele... a gente conversou aqui com o Sávio ainda, comentando mais uma vez dele, né? O neto do Willy Sievert. E eu acho que o Willy Sievert escrevia um pouco naquele alemão... Gótico. Isso. E aí lá tem aquela letra que parece um B. Lembra dessa letra, assim? É tipo um B, mas ela tem uma perninha puxada, assim. Será que não tem um som de V? Ou será que eu estou muito errado? Ou é V ou é S, esse B, assim. Eu sei que não tem nada a ver com B, na verdade. Ela lembra uma letra B, mas ela tem um outro som. Eu lembro. Eu não tenho certeza, mas eu estou achando que é o S. S, né? Pode ser. Eu tava mais ou menos pensando que fosse. Porque o gótico, de fato, é complicado. Bem complicado. Ele tem várias coisas que ele não conseguiu ainda decifrar, porque tem que entender bem do alemão gótico, né? O Lothar aqui, do Glória aqui também, ele falou que ele precisou aprender porque as receitas, né? da confeitaria ali, tudo estavam no alemão gótico, né? E aí, para ele poder colocar em prática ali, né, as receitas, precisou aprender. Bem interessante. O alemão normal já é complicado, né? O senhor fala alemão, né? O senhor fala normal? Eu falo. Não, os 4 dos meus filhos falam alemão. Olha só. Vocês se conversam alemão assim? Mas a gente normalmente fala alemão e português, né? Sim, é o dialeto, né? Aquele negócio, né, que o pessoal fala assim. Vai misturando um pouquinho, né? Até os meus filhos hoje, eles sentem como foi importante a gente falar só alemão com eles. Né? E a gente, desde que nasceram, a gente falava só alemão. E por causa disso, eles quando vão, alguns já foram algumas vezes para a Alemanha, eles lá não têm dificuldade, eles não precisam falar o inglês, porque todo alemão fala o inglês também, né? Sim. Eles falam alemão, mas o alemão nem acredita que eles moram aqui. Que bacana, muito bem. Falar em filho, agradecer então o Jorge, né? O Jorge Humberto, é isso? Um dos meus filhos, né? Que foi a nossa ponte aí, né? Que entrou em contato com o senhor, para o senhor estar aqui hoje, né? Então quero mandar um abração ali pro Jorge Humberto Shadrack, que foi super querido, super atencioso ali, fez toda a função ali para que esse episódio acontecesse. Quero deixar aqui registrado. Não, tudo bem. Ele, inclusive, ele é professor, só que em inglês, né? Entendi. Então, domina bem as línguas aí, né? Sim. Que legal. E gozado que eu me lembro quando ele era criança, sei lá, 7, 8, 10 anos, e quando ele e os primos, né, que mais ou menos a mesma idade, brincavam, em geral, na casa do avô deles, né, eles gostavam de brincar de professor e aluno, e o professor era ele sempre. Olha só, já ali, né, com aquela... já tinha isso já na cabeça dele, que ele seria professor, né? Poxa, e assim foi, né? Sim. Ele é. E aí, o senhor falou que tem 4 filhos? Com o primeiro casamento. 4 filhos. E 2 com o segundo. Perfeito. E aí, então, se ele é professor, ele é o mais velho ou não?
Ele é o mais velho dos homens, né? Porque a irmã dele, a Juliana, que mora em Pomerode, ela é a mais velha. Entendi. O que que ela faz? Ela trabalha com o quê? Ela e o marido, eles têm uma empresa de... Aliás, inclusive, eles anunciam aqui. Aqui, ó, já vamos falar então, né? Quer mostrar? Vamos, pode abrir aí no... E a gente já vai falar então desse... Ah, aqui, ó. Então já vamos fazer até propaganda aqui, ó. Sabores da Europa na sua casa, Empório Vale Europeu. Ah, isso, é um restaurante então? Você Sabores? Não, na verdade é venda por... É um empório, assim, com várias... Ah, claro, são tipo uma bebida, um chocolate, né? Eles não têm uma loja, né? Isso é... Pela internet aqui. Um e-commerce. Um e-commerce, tem aqui, ó, emporiovaleeuropeu.com.br. Então, e aí eles enviam para casa daí da pessoa, né? Sim. Que legal. E aí, antes da gente continuar, eu quero saber daí um pouquinho dos filhos do senhor, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Aqui, então, é um mapa turístico, né? Tem aqui o mapa turístico de Blumenau, de um lado, né? Vou mostrar aqui, ó, para essa câmera aqui. E aqui atrás é todo o Vale Europeu, que compreende 20 e poucas cidades, né? 22. 22 cidades, né? E aí, aqui, né, tem várias empresas apoiadoras aqui. Sim. E o senhor vende esses espaços daí para elas aparecerem aqui, não? Então, o turista vem aqui, recebe isso, provavelmente deve ter, tipo, no centro de turismo ali, naqueles pontos turísticos, restaurantes. Às vezes tem apoiado no balcão. Não, é o seguinte... Onde é que ele pega isso? Eu distribuo isso nos hotéis. Ah, nos hotéis, perfeito. E eu mesmo faço isso. Por exemplo, esse material que saiu em final de janeiro, eu distribuí em 407 hotéis e pousadas. Caramba. Aqui no Vale Europeu. Mas a maioria dos hotéis e pousadas ficam no litoral, de Barra Velha a Bombinhas. Entendi. Então, e eles querem os grandes hotéis, aí é lá o recepcionista que atende, né? É um funcionário, não é o dono. Mas em hotéis pequenos e pousadas, quem me atende é o proprietário. Sim. Aí eu sinto como eles querem esse material. Ah, que legal. Porque eles muitas vezes usam, por exemplo, a gente aqui colocou esses atrativos naturais. Eles usam isso ali para convencer o hóspede deles a dar um pulo em Blumenau, Brusque, Pomerode. E já fica mais num tempinho, né? Isso, de repente ele fica mais 1 ou 2 per noite. Claro, muito bacana. E aí o senhor vende esses espaços aqui para as empresas, né? Que apoiam, que tem tudo a ver, né? Tipo, que nem aqui a FIP, né? Porque trabalha, né, com comércio, né? Sim. E aí tem o Zopomerode. Exatamente, ó, tem algumas aqui bem bacana. Bem legal. Inclusive aqui, ó, Salto do Zinco aqui, eu já fui lá, muito bonito lá. Sim, muito bonito, Bem legal. Show de bola. E aí vamos falar então dos filhos. Então tem essa que é de Pomerode, né? Que tem os Sabores do Vale. Aí tem o Jorge, que é professor. Aí depois... Aí é o Luiz Henrique. Ele agora, recentemente, ele mudou a atividade dele e ele está vamos dizer, em comércio exterior, etc. Né? Está no momento numa fase assim de transição. De carreira ali, né? É bom, se começar a ganhar em dólar, tá bom. Não, e ele realmente ele tem, assim, eu gosto de dizer o seguinte, como é que é? O tino, não? Não, como é que é a palavra aí que me falta agora? Mas ele tem o tino, né? O tino, a habilidade, né? De empresário. Ah, entendi. De empreender, assim. Isso. E... aí tem a minha filha... Mais nova do primeiro casamento? Ela mora já há mais de 20 anos na Alemanha. Ela foi morar para lá e lá ela conheceu uma pessoa, se apaixonou, tem uma filha. E... mora em que cidade lá?
É tão complicado esse nome aí que deixa quieto. Eu só queria saber se era Berlim. Não é nenhuma dessas mais. Karlsruhe. Viu? Aí, ó. A gente não consegue nem repetir. Exatamente. Eu não vou nem lembrar, entendeu? É uma região mais no sul, né? E eles estão muito bem lá. A filha dela estudou e já trabalha nessa área de arquitetura. E ela, quando foi para lá, ela terminou lá um curso que chama-se Patologia Clínica, né? Ela sempre gostou disso, que vamos dizer, é uma coisa assim muito relacionada com essa situação dessa Covid. Perfeito. E ela gosta muito da profissão dela, né? E etc. Mas ela se formou arquiteta? É isso? Não, a minha neta se formou arquiteta. Tá, mas você está falando da filha. A filha estudou patologia clínica, isso, entendi. E trabalha nessa área, né? E ela gosta muito, e ela, inclusive, há algum tempo ela disse para mim, pai, se eu quero o melhor para minha filha, eu tenho que continuar na Alemanha. Claro, com isso a gente fica, às vezes, 2, 3, 4 anos sem um contato direto. Tem pela internet e tal, né? O WhatsApp. O senhor fala muito bem no WhatsApp, né? Pô, o senhor muito fera no WhatsApp. Ele sempre digitando ali, rápido, se comunica bem. E eu, infelizmente, não consegui ensinar pro meu pai o WhatsApp. Ele não pegou. E ele tem praticamente a mesma idade, 85. Mas o senhor, ele é super fera. Mas sabe, justamente nessa minha atividade, eu preciso, até eu sinto, por exemplo, uma certa deficiência, mesmo com o WhatsApp. Por exemplo, se alguém me manda um arquivo, sim, né? Eu, de repente, não sei como tirar dali e botar que eu normalmente eu escaneio tudo e ponho num arquivo meu, né? Entendi. Porque eu preciso ter isso, posso não precisar hoje, mas amanhã, o mês que vem, o ano que vem, né? Claro. Aqui a grande maioria das fotos que estão aí não anuncia, as fotos são minhas. Né? Não todas, mas uma boa parte, que nem né? Aqui, por exemplo. Essa é minha, Aqui do outro lado, né? Também, Essa aqui, provavelmente. Essa sim. Né? Nessa ali... A da capivara, provavelmente, também. Também, Que legal. Nessa aqui... Essa aqui. Se eu não, Parque das Esculturas em Brusque? Mas tu não vais achar, mas nessa foto está a minha falecida esposa. Agora tu me desafiou, cara. Agora eu vi aqui, ela tá bem aqui, retinho aqui, ela tá com uma camiseta, parece vermelha, assim. Não? Eu acho que é. Sim, ó. Ela tá bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Isso, né? Bem isso, Sim, pô. Legal. E aí, a gente tava falando então da filha, né? Sim. E aí, do segundo casamento, então tem 2. Tenho 2, um rapaz e uma menina, né? Me dou muito bem com eles, inclusive a minha primeira esposa se dá com eles também. Certo. E o que não é muito comum, né? É verdade. Mas ela se dá bem com eles e são 2 pessoas também, eu me dou muito bem com eles e 2 pessoas com a cabeça muito boa, sabe? Que bom. O rapaz ele é de 74, 26, tem 46, 47 anos, né? E a menina é de 88, acho. 74 vai, na verdade, 48. 48, né? Isso aí. E a menina está com... Ela nasceu, acho que em 88. E ele faz o quê? Ele, na verdade, é um executivo da empresa Galileu. Sim, de máquina de corte. Máquinas e equipamentos Têxteis. Industriais, né? Sim, Têxteis, sim. Eu trabalhei na concorrente dele, que é a Silmac, aqui na República Argentina. Ali também vendia algumas máquinas. Não, ele está lá, ele é o braço forte do proprietário, que é o... Como é que é o nome dele? Eu não sei. Mas é ali acho que é ali República Argentina ainda, ou ali Antônio Traz, né? É Antônio Traz. Na frente do colégio ali, né? Isso, Legal. Ele
Ele trabalha lá já há um bom tempo já. Não sei Bacana. se é 15 anos ou mais já. Sim. Acho que mais já. E a menina, ela tinha um companheiro. Eles moravam lá em Porto Belo. Aham. E ele, acho que foi meio do ano passado, teve um AVC, caiu e estava morto. Meu, mesma coisa que o pai do senhor. É. Aham. E ela tem o DNA, essa é a palavra que ainda há pouco não me lembro, ela tem o DNA do administrador, do empresário. Entendi. Ela tem algum negócio próprio? Tem um negócio, os dois, eles tinham uma empresa de higienização de móveis e tapetes e piso, Sim, etc, né? sim. E ela está continuando a tocar isso. Tá? Que bom. E vai muito bem. Que bom, que Está bom. indo muito bem. Ela é muito, muito ativa também, Sim. muito dinâmica, né? Tem que ser, né? Importante, né? É. Legal, e bom saber que na família Shadrack aí tem muitos ainda empreendedores, né? O pessoal aí é trabalhador, né? Sim, sim. E sempre na área que que gosta, né? Nada melhor do que fazer aquilo que se gosta. Exatamente, Né? Interessante. né, uma ocasião, alguém me falou, isso não foi meu pai, que mesmo se você for empregado, e ela foi empregada também, né? Trabalhou como funcionária, e mesmo que o teu salário seja baixo, sempre tenta fazer o melhor. Porque se você faz bem feito, alguém vai ficar sabendo. Exatamente. E se você fizer mal feito, também ou mais pessoas vão ficar sabendo. Exatamente. Então, mesmo ganhando pouco, procura um outro emprego, mas enquanto estiver trabalhando aí, tenta fazer o melhor. Exatamente. Mais do que tu é pago até, porque daí às vezes o reconhecimento vem. Agora se, eu não recebo para isso e tal, aí deixa, né? Aí o negócio realmente, tu nunca vai ter esse reconhecimento, né? Isso. É importante, eu ouvi algo parecido assim do meu pai, que meu pai sempre falava assim, trabalha sempre para aquele salário que tu quer ter. Então é isso, eu recebia X, não, mas eu vou trabalhar como se eu recebesse aquele salário que eu queria ter. E aí parece que era questão assim de momento, assim, sabe? Poxa, chegava um determinado período que eu precisava passar, a empresa reconhecia e eu subia de cargo e assim ia, sabe? Daí dali tinha outros objetivos. Daí eu pensava, não, aonde que eu posso chegar? Eu trabalhava como se fosse, né, já proprietário daquele salário lá, e aí a empresa, quando ela percebia, ela já... mas ele está fazendo aquele negócio. Não, então vamos reconhecer. E assim faz muito sentido. E se essa empresa não reconhece, outra acaba reconhecendo, exatamente, né? E te contrata, né? Exato, mas muitas vezes o cliente também, sabe? Porque tu faz um serviço, porque às vezes tu pensa assim, não, estou trabalhando aqui para minha empresa, vou atender mal o cliente. Daí o cliente nunca vai lembrar de ti. Agora, eu lembro lá daquele cara que trabalhava naquela empresa, o André e tal. Eu acho que eu vou tentar chamar ele aqui para essa empresa, porque a gente está crescendo aqui. Eu queria um cara que atendesse como ele me atendia lá. Sim. E aí as portas sempre estão abertas, né? Exatamente. Que legal. E aí? O senhor, depois que saiu da Melman, aí o senhor trabalhou com o quê? Desculpa, não. Depois que o senhor saiu da Melman, né? Sim. O senhor trabalhou com o quê daí? Na verdade, aí eu acabei me mudando lá para o Spitzkopf, né? E lá a gente administrava, né? Principalmente, quer dizer, ali tem chalés para alugar, mas o maior negócio era a visitação, que a gente cobrava ingresso, né? E então eu fiquei lá um tempo, mas aí eu vi que eu tinha que mudar, né? Tinha que mudar. Aí eu saí de lá e aí eu comecei a trabalhar nisso aí. Entendi. Sim. Desde 2001. Né? Poxa, então já está há 21 anos. 20 anos, né? 20 anos. 21 já, né? Já é 21, E aqueles chalés, agora que bom que o senhor comentou isso, aqueles chalés foram construídos há muito tempo, porque eu já fui num daqueles chalés que tem nomes de pássaros ali, né? Aracuã, não sei o que e tal. E vai crescendo, eu acho muito bonito. Eu fiquei naquele que tem a roda da água ali. Sim. Muito bonito, cara, bem aconchegante, assim, feito de madeira e tal. E como é que é a história daqueles chalés ali? Quem construiu? Na verdade, quem bolou
E até porque ela sempre tinha o DNA de arquiteto, nunca estudou arquitetura, é a minha primeira esposa, e ela é que bolou esses chalés, tá? Então a gente construiu e tá lá, né? Eu agora até já faz um bom tempo que eu não fui mais lá, né? Mas, enfim, né? Durante um tempo deu para tocar. Hoje em dia, eu com esse negócio, eu faço o que eu mais gosto. Que né? bom. E como você comentou ainda há pouco, né? Tentar fazer aquilo que você gosta. Exatamente. E o dinheiro acaba sendo consequência, né? Isso aí. E lembra qual que era o nome do chalés ou não vai conseguir lembrar o nome? Um era Araquã. Jacutinga? Eu acho que sim. Tinha também, né? Acho que sim. Agora, e tinha mais 2 daí, né? Eram 4, né? Eram 4. Eu também. Agora os outros eu não vou lembrar. Faz não, muito tempo. E a minha memória já não está mais aquilo também. Mais tranquilo, mas é realmente lá muito legal. E aí quando o senhor morava naquele lá de trás, assim, que é o maior ali, isso? Legal. E o senhor falou, nunca mais visitei e tal, mas tem algum tipo de relação com a atual proprietária ali ou não, nunca falou, nunca conversou? Não, na verdade ali ficou morando e ela continua lá, a minha segunda esposa. Ela está morando naquele onde eu morava com ela, né? Só que aí me separei dela e ela ficou lá, disse, tu fica aqui. Entendi. Pronto. Entendi. Que é a mãe dos 2 filhos, né? Isso. Perfeito. E aí, Joyce, tem alguma dúvida? Só uma curiosidade que hoje ninguém não pode visitar o Spitz, né? Ele tá fechado, né? Sabe alguma coisa, seu Hans, em relação a isso? É que não, exatamente eu não sei, tá? Até porque eu nunca mais fui lá, né? Mas é o que o pessoal relata, né? Que tem essa dificuldade, né? Às vezes de não poder subir, mas assim, também acho que a gente teve aqui o professor Lauro Baca e ele falou assim, que ela faz um trabalho legal de preservação, porque antes descia muita bicicleta, fazia algumas coisas que acabavam até sujando e tudo mais, né? Então essa certa diminuição assim de pessoas subindo ali fez com que se preservasse um pouco mais, né? Mas que realmente tem esse comentário assim que ficou um pouco mais difícil o acesso, né? Aí a gente tem algumas mensagens aqui, né? Manda. Deixa eu pegar aqui. A neta do senhor aqui, é neta, né? Alice Shadrack, né? Alicia. Alice. Ela já tá querendo saber quando que vai pro ar já. É isso aí. Bom, quando tu estiver ouvindo é porque já foi pro ar, né? Eu vou usar a pegadinha do teu avô aqui, ó. Não, mas amanhã provavelmente vai estar no ar e ela vai estar ouvindo, isso que eu tô falando. Verdade, tá certo. O Rodrigo Ramos colocou aqui que bom que você aceitou, né, o convite. O Juliano Aragão colocou, esse tem história. Olha. E a Babi Azevedo perguntou, é verdade que a Casa Mel é um dos pontos de acesso aos túneis secretos? Aí, ó, que a gente já comentou, né? Como é que é? Ela falou se é verdade que a Casa Mel é um dos pontos de acesso aos túneis secretos da cidade, né? Mas a gente já falou um pouquinho ali, né? Que não tem nada a ver, né? Não. Pelo menos não que eu saiba, isso. né? Isso aí. Seu Hans, eu acho que a gente conseguiu, né? Falar um pouquinho aí, né, da história do teu pai, né? A tua história, né? A tua família, acho que foi bem legal. E a gente tá bem contente aqui de ter te recebido aqui, né? Ter feito aí mais essa participação desse episódio aqui, né? No Blumencast. E antes de passar a palavra, né, final aí para os comentários finais, eu quero entregar para o senhor. Não sei se o senhor usa um boné de vez em quando, né? Aí numa passeada. Então a gente tem um parceiro chamado NZ Caps e tem o símbolo aqui do Blumencast para quando, né, o senhor poder lembrar dessa nossa conversa. Inclusive a gente fez questão aqui de personalizar aqui, né? Seu Hans Shadrack. Então receba de coração aqui. Meu Deus, muito, muito obrigado, tá? Com carinho aí, pelo senhor ter vindo, topou aí de primeira e tava aqui super cedo, o cara, né, correto aqui e teve um papo excelente. E não sei se como bom blumenauense o senhor bebe uma cervejinha.
Não mais? Não, mas só quando eu... Não, em casa sim, né? Ah, então, isso aí. Não vamos abrir agora. Eu estava pensando até. Não, aqui, ela tá embaladinha aqui pro senhor abrir num momento especial também. Meu Deus. Nosso patrocinador SRC aí fez uma cerveja especial lá da My Beer, que fica ali na Alameda. E é uma Pilsen bem levinha aí, bem refrescante para de repente final de semana o senhor botar para gelar e tomar aí, lembrando do nosso episódio. Tá, muito, muito obrigado, sabe? Eu gosto de cerveja. Opa. Eu não exagero, né? Sim. Mas eu gosto de cerveja e vinho também. Ah, bacana. É. Eu ia falar, né, quando o senhor falou da cerveja, como um bom alemão, né? Mas também tem um pouco do italiano, então, no vinho. Também, Que não, só tem uma coisa, por exemplo, o pessoal me critica até, né? Porque eu gosto do vinho suave. Ah, é verdade. Eu sou um desses críticos. O seco eu não gosto. Não gosto, mas Aí é tem gosto. gente que diz, bom, mas o vinho suave faz mal para a saúde. Para mim não fez ainda. Ó, tá aí, Porque né? o vinho já foi, já peguei outro tal, e eu ainda estou aí. Tá firme e forte, né? Não, a minha questão é só o gosto mesmo, mas gosto é gosto, né? Tem os que gostam mais doce e outros não, né? Meu pai também é do doce, né? E é isso. Então, só queria, né, deixar aqui o espaço final para que o senhor possa tecer os seus últimos comentários aí. Tá. Não, eu queria te agradecer, né? Porque nem sempre a gente tem uma oportunidade de poder falar sobre esses assuntos que eu imagino, pelo menos, grande parte dos blumenauenses ou que moram aqui nos arredores não conhecem a história, né? Verdade. E com isso provavelmente deu para vocês conseguir transmitir para esse pessoal mais na verdade não é né? Acho que são 3 ou 4 capítulos da vida de Blumenau, né? Com certeza. Que é importante, eu acho, né? Total. Que a grande maioria nem sabe, né? A grande maioria não sabe, se ninguém conta, como é que vai saber, né? Principalmente as novas gerações, né? As novas gerações que... Mas então, olha, mais uma vez, muito obrigado, eu gostei, até porque eu senti que realmente é um trabalho que vocês fazem, um trabalho profissional, né? Trabalho muito bem feito e que certamente tem ouvintes e bastante ouvintes que gostam de tomar ciência disso. Exatamente. Gostam de tomar conhecimento do que aconteceu no passado, né? O blumenauense é muito nostálgico, né, seu Hans, assim, né, e ao mesmo tempo muito bairrista, né, então, assim, Blumenau é uma das poucas cidades, assim, de Santa Catarina, do Brasil, que o pessoal gosta de entender quem eram as pessoas que fizeram, né, desde a época dos colonizadores, quem foram os primeiros comerciantes. O blumenauense é muito apaixonado pela sua própria história, né, que é um povo aguerrido, um povo aí que já sofreu tantas intempéries, né, e a gente gosta sempre de enaltecer os nossos antepassados, né? Sim. Então, se hoje a gente pode passar ali na frente, né, do Castelinho, é legal saber quem que projetou, quem que estava por trás da administração ali da Melma, assim como quando a gente sobe o Spitzkopf. Não só subir o Spitzkopf por ele ser belo, que já é muita coisa, né, a natureza ali, mas como é bom poder subir o Spitz e ir conversando a respeito de quem que morava ali no começo, que de caçador passou a ser um cara da preservação, né, que como que eles, ficar imaginando eles carregando as toras, as tábuas lá para construir aquela casa que, né, por muito tempo ficou lá em cima, né, a questão da Oktoberfest, poxa, ir lá para a Oktoberfest, para a Vila Germânica, tomar um chopp é gostoso, mas também é gostoso saber que o cara que está aqui na nossa frente foi uma das molas propulsoras para que isso aí acontecesse, né, junto com outras pessoas que inclusive a gente já conversou aqui também, né? Eu até gostaria de acrescentar o seguinte, o Beto Carreiro já faleceu, né? Sim. E a gente tinha um bom relacionamento com ele ainda no tempo que ele era o Sérgio Murat. Sim. Né? E ele tinha uma agência de publicidade e a Melman fazia alguns anúncios em revistas nacionais, né? E ele participou, assim, de certa forma, dessa Oktoberfest, né?
E ele insistiu algumas vezes em achar que eu era o pai da Oktoberfest. Eu disse para ele, não, eu não sou o pai. Aliás, eu disse, na minha opinião, não existe um pai da Oktoberfest. Existem padrinhos da Oktoberfest, na minha visão, e eu me considero um deles. Assim como todos os outros empresários que participaram, né? Exato. Mas ele insistia, ele achava, não, eu não sou, né? E aí houve até uma ocasião em que um jornalista da Veja veio aqui, falou com o secretário de turismo da ocasião, que já não era mais o Antônio Pedro Pereira Nunes, e esse secretário disse para esse jornalista que o pai da Oktoberfest sou eu. E esse jornalista veio falar comigo, disse, não sou eu. Na minha opinião, não existe um pai da Oktoberfest, existem padrinhos. E eu me considero um deles, né? E, então, acho que é assim, né? Na minha opinião, não existe um pai. Tá? Mas eu ouvi realmente já algumas expressões nesse sentido. O Ran Shadrack é o pai da Oktoberfest. Na verdade, eu também, o motivo por que eu participei o máximo que eu pude da Oktoberfest é porque tinha um interesse comercial atrás disso. Claro. Né? E que é importante reconhecer isso, né? Não precisa romantizar o negócio, né? Falar uma historinha bonitinha, né? Não, tinha interesse. E por causa desse interesse que hoje a gente tem aí a segunda maior festa alemã das Américas, né? A primeira e a segunda do mundo, né? Então, olha só, que seja então por interesse comercial, mas se é bem feito dentro, né, do caráter, das políticas, né, corretas ali, da honestidade, tudo vai florescer, tudo vai brotar, né? Não, e qualquer negócio tem que, né, para participar, tem que, de preferência com que quem está envolvido ganha com isso, de forma direta ou indireta, né? Claro. Então é o que a gente fez, né? A Flamingo fez, a Loja Zering fez, a Willi Sievert fez, todos eles participaram bastante e eram os administradores, não mandava funcionário, né? Exatamente. E porque todos eles também, claro, ganharam com isso, né? Exatamente. Que bom. É isso? Tá, então, mais uma vez, muito, muito obrigado, tá? Gostei muito e eu acho que é um trabalho que merece também o apoio, né? Vocês merecem receber o apoio e porque eu acho que é muito bom, muito importante. Que bom. Pena que a Melmo não existe mais, senão a gente ia lá com essa frase aqui, recortada do Ran Shadrack, que fala, ele falou que a gente merece apoio. Mas a gente realmente, mais uma vez, nós é que agradecemos, porque o senhor é um cara muito espirituoso, muito simpático, gentil, brincalhão e comentou assim, é muito legal, né, saber desde a infância, né, a gente foi aí trazendo essa biografia do senhor, né, até os dias atuais, assim, e, né, que a gente tem ainda mais episódios e que muitas pessoas possam se inspirar, né, na história do teu pai, na tua história, né, porque vocês realmente deixaram aí legados muito importantes para a nossa cidade e esse episódio é uma homenagem ao senhor. Muito obrigado. Tá? Que bom. Eu gostei muito, sabe? Muito obrigado. Tamo junto, como diz o outro. Agradecer então a todo mundo que nos escutou e que nos assistiu, né? Não se esqueça, por favor, se inscreva no nosso canal, porque tem muitas pessoas ainda aqui da história de Blumenau que vão passar pelo Blumencast, então para você não perder nenhum outro episódio, né? Também lembre-se de assistir os anteriores, aí que tem muita coisa boa. Deixa o teu curtir ali, o teu like e comente o que você achou, o que você lembra da época da Melmo, o que você lembra aí do Spitzkopf, da Oktoberfest, a partir de que ano que você começou, se você tem canecos aí da época da Melma, né, da Porcelana Schmidt, lá do Vovô Chopin, e a gente te espera aí no próximo episódio, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau!